O Papo Saudável está de volta, trazendo informação e conteúdo de qualidade, sempre pensando em você e no seu bem-estar. E no programa de hoje nós vamos acompanhar o aumento da taxa de abandono dos animais de estimação e entender como o desalinhamento dos nossos dentes e da nossa mordida pode causar dores de cabeça, enxaquecas e outros transtornos. Você confere esse assunto agora, nessa entrevista com o Dr. Eudécio Melo, cirurgião dentista e especialista em oclusão. Vamos falar sobre dor de cabeça. Afinal, quem não sofre com dor de cabeça? Nós temos infinitas causas da cefaleia, da enxaqueca, que são coisas diferentes, mas ele vai falar aqui pra gente das enxaquecas de cunho orofacial. Meu amigo Eudécio, que tá aqui comigo, só nós dois hoje, né, amigo? Bom demais. Até parece que a casa é nossa, a né, casa Rogério? é nossa. E de pijama a gente tá super à vontade, de pijama, né? então, nem se fala. Você sabe que esse pijama da Aurora Brand me surpreendeu bastante. Isso é uma delícia, não dá vontade de tirar. Pois é, será que a gente pode gravar todo o programa agora de pijama? De pijama, né? Porque se continuar assim, daqui a pouco o pessoal da TV Capital vai expulsar a gente daqui, porque a gente tá muito à vontade com a TV Capital. Fica mesmo. Ô, Rogério, você sabe que falar de pijama me remete ao nosso dia a dia, né? Enquanto cirurgião dentista. Eu atuo em diversas situações, diversas áreas, mas uma delas que há um bom tempo eu atuo exatamente em qualidade do sono, dormir. E dormir, ao contrário do que se possa imaginar, é extremamente importante. Respiração é fundamental. Agora, na época da Covid, se falou muito em respiração. Isso. E a ironia é que respirar é um dos processos fisiológicos mais importantes, haja vista que alguém pode ficar até 3 semanas sem alimentar e talvez não morra, se não faltar água e ar. 3 dias sem beber água, talvez não morra desidratado. Mas 3 minutos sem respirar, provavelmente já não vai voltar a respirar, né? Se sobreviver, vai ser vegetando. Então a respiração ela é extremamente importante. E acordado ninguém tem problema, não sei que está fazendo exercício, que tem alguma deficiência respiratória. A gente distrai, né? Quando está acordado. Você nem lembra que existe, né? Nem lembra que existe. Mas à noite, o que se fala, o que se comenta curiosamente, é o pedido de socorro do corpo, chamado ronco, né? As roncopatias, seja ela de qual a razão, é um processo que incomoda pra caramba. Socialmente ela é vista de 3 formas. Incômodo para quem dorme ao lado, isso aí não tem como negar, né? Motivo de piada entre amigos, não pode ter um acampamento, não pode ter uma pescaria, é certeza, de manhã é o que rola. O povo morrendo de rir, né? E fazendo piada e chacota, e constrangimento, velado ou declarado, disfarçado ou ignorado, mas há um constrangimento. É que uma vez tudo bem, né? 2 tudo bem, mas quando vira um hábito, é chato para a pessoa. Chato. E o ronco acontece na vida de todo mundo. Trabalhando com dor orofacial, né, que é o tema nosso, o nosso trabalho ele pauta em 3 pilares. O alívio da dor, tá? E nós estamos falando de cefaleia tensionais crônicas, as dores orofaciais, as enxaqueca, dor cervical, lombalgias, estão ligadas às dores de cabeça de cunho, né, odontológico. Também de cunho odontológico, Sim. Não é só cunho odontológico. E é importante frisar, porque às vezes a gente fica focado em procurar apenas um tratamento, então vale a pena a gente abrir esse leque, não é verdade? Conhecer todas as opções e saber que tem outras oportunidades, e para saber né? qual de fato porque o corpo é um só. Sim. Né? As abordagens são diversas, as causas são as mais diversas. Nada na vida é absolutamente único e verdadeiro, né?
E muda, né? E muda. O que é verdade hoje, a partir de amanhã já é outra coisa. Então, voltando, minha amiga, o alívio da dor, a qualidade do sono, né? E o equilíbrio sistêmico através, né, do equilíbrio mastigatório. Ô, Rogéria, equilíbrio sistêmico de âmbito mastigatório é simplesmente completamente ignorado pela classe médica, pela classe odontológica e não sabe mesmo, né, a sociedade. E é impressionante a quantidade de alterações físicas que existe na face das pessoas em decorrência da mastigação, tá? Mas antes de eu voltar a falar da dor orofacial e mastigação, vamos falar na respiração. O ronco, na verdade, ele é um pedido de socorro, avisando que alguma coisa está errada. E o que é essa coisa que está errada? Pode ser um monte. Uma delas é a rinite. Cara, rinite, uma coisa tão simples, né? Por que a rinite tem tanta importância? A rinite não permite que haja respiração nasal enquanto dorme. E está atrelada à sinusite. O grande problema é que a longo prazo, a curto e médio prazo, a rinite não permite que o ar circule pelo nariz, vai entrar pela boca. Respiração bucal é plano B. Todo ronco, praticamente todo ronco, é respiração bucal. Então, só vai respirar pela boca aquele que o ar não entrar pelo nariz. E a rinite, ela impede que o ar então entra, que atinja uma região posterior no final da cavidade nasal chamado seio esfenoide, que a porta de entrada para refrigeração não só a nível de hipófise, como também o líquor cerebral. Trocando em miúdos, a longo prazo, pacientes que têm rinite e sinusite com frequência são grandes candidatos ao Alzheimer, ao Parkinson, ao ERA, tá? Doenças neurológicas degenerativas. Então, a respiração nasal ela é imprescindível. É pelo nariz que vai controlar a temperatura do ar, a umidificação, a filtragem e que vai fazer com que haja uma respiração mais eficaz ou não. É fundamental essa respiração. E na odontologia, nós temos diversos fatores, né? A rinite é um deles. Se a arcada dentária ela é mais fechada, tá? Se ela é mais fechada, a base nasal também há uma deficiência respiratória nasal. Se isso daqui, a altura de mordida ela é reduzida, automaticamente joga a língua para trás. Se joga a língua para trás quando dormimos, fecha a passagem de ar. E a gente vai ter uma dificuldade maior. E vai ter uma dificuldade mecânica de respirar. E aí, evidentemente, tem as clássicas, né? O sobrepeso, a flacidez fisiológica, enfim. Que fique bem claro, é fundamental que haja respiração nasal enquanto dormamos. É fundamental que não haja ronco. É fundamental que parem de brincar com uma coisa tão séria, que é um pedido de socorro do organismo. Se você realmente escuta o ronco, é porque você está do lado de alguém que você gosta. Incentiva ele ou ela a procurar ajuda, porque ninguém precisa roncar e não deveria roncar. Ah, mas o ronco incomoda mesmo quem dorme do lado. Sim, mas junto dele tem a apneia e essa é complicada. Mas incomoda, né? Porque a pessoa que ronca, ela não tem um sono adequado, um sono que descansa, aí aumenta, por exemplo, mexe no metabolismo, aumento de peso e vira uma bola de neve. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa que normalmente as pessoas escutam falar, né? Da ATM, que é a articulação temporomandibular, e da DTM, que é uma disfunção dessa articulação. Quais são os sintomas da DTM? Por que ela é tão importante nesse processo? Importante da gente saber que existe e de ir atrás de socorro. Rogéria, DTM é bem comum as pessoas, às vezes chegam na clínica e falam assim, doutor, eu tenho aquele problema de ATM. ATM é o nome que damos à articulação temporomandibular, é a sigla, né, de articulação temporomandibular. Nossa, onde fica? Todos nós temos essa articulação onde a mandíbula faz conexão com o crânio e daí articulação temporo, que é o nome desse osso do crânio,
temporomandibular, tá? E DTM seriam os distúrbios da articulação temporomandibular. Na verdade, é aquela história, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? O posicionamento da articulação, de consequência mesmo, só tem estalo, reabsorção da cabeça do côndilo. O problema é que o desequilíbrio muscular, advindo de uma mastigação inadequada, do posicionamento da mandíbula, esse sim traz muita dor de cabeça, traz a enxaqueca, o que nós chamamos de dor orofacial. Mas vamos simplificar, dor de cabeça. Ela acontece exatamente por conta de um desequilíbrio da posição da mandíbula e da maxila, onde altera o posicionamento muscular. E aí gera um ciclo vicioso que é o seguinte: um pouco de dor que você sentir no músculo, aciona no cérebro, né, algo muito desagradável. Toda reação nossa diante de dor é contração. Tensiona, tá? Essa musculatura, tensiona, né? E o tensionamento muscular aumenta a dor de cabeça. Mas por que essa dor de cabeça ela existe? Existe um comando no sistema nervoso central para que nós tenhamos o maior número de toque dentário na parada da mordida. Então, quando a gente vai dormir, a gente aperta dente. Ao contrário do que se imagina, nós não apertamos muito os dentes durante o dia, a não ser que estejamos em crise. Nós apertamos enquanto dormimos, ou quando estamos em silêncio, ou quando estamos enfrentando uma crise. Então é fisiológico a gente apertar quando está dormindo. Quando está dormindo, sim. Quando está dormindo, sim. Senão a gente vai dormir com a boca aberta. E a gente não tem esse controle. E por que a gente... Mas quando ronca, a boca está aberta? É defesa, porque tem parada de respiração nasal, por isso que se abre a boca. B, né? Mas o normal é apertar. Bom, para que haja o maior número de toques possível, muitas vezes o cérebro dá um comando para que a gente desvie a mandíbula, ou os dentes inferiores, como queiram, para a direita, para a esquerda, para frente ou para trás um pouco. E nessa de desviar, o sistema nervoso e a potência muscular é muito forte, E aí, só para você ter uma ideia, comparando, uma pessoa normal, ela vai morder, a capacidade de mordida dela vai de 24 até 28, no máximo 30 quilos de força durante o dia. Na deglutição, aumenta aí 2 ou 3 quilos força a mais. Porque quando nós estamos mastigando, existe alimento entre os dentes. Quando nós vamos dormir e quando a pessoa tem muita tensão, isso começa em 30 e pode ir até 480 quilos de força. Ou seja, pode algo em torno de 10 vezes mais forte, só que numa condição normal nós ficamos aí 40 minutos num dia inteiro, tá? De 40 minutos, alguma coisa em torno disso. Quem tem muita tensão e muita dor chega a ficar 2 horas e meia. Agora você imagina, 2 horas e meia por dia, que já é mais ou menos umas 4 vezes mais, com uma força 10 vezes maiores do que o normal. É tão fácil a gente mensurar isso, né? Porque quando você está mastigando e você morde a língua, e isso você está acordado, dói demais. Então, realmente, a força que a gente tem é muito violenta. É muito violenta. E nessa história de mastigarmos mais de um lado que do outro, né, para ter o maior número de toques possível, a gente acaba mastigando unilateralmente, ou o lado direito ou o lado esquerdo. E o lado que mastigamos, a gente faz uma bela de uma fisioterapia, e o outro lado ele vai passivo. Um belo de um repouso. Um belo de um repouso. Com isso, há uma deformação facial. Há uma que é melhor dizer assim, assimetria facial. Uma alteração, né? É uma alteração. Todos nós nascemos perfeito, paralelo, né, com a perfeição do lado direito e do lado esquerdo. Simétrico. Totalmente simétrico. Ao longo da vida, a gente vai alterando. Misericórdia que eu alterei demais. Vai alterando. É uma sobrancelha que levanta, é um sulco que manifesta, é um lado mais enxuto, outro mais gordinho, é o nariz que é desviado para um lado. Isso aqui fechando, às vezes forma uma linha horizontal aqui no mento, às vezes o mento fica mais enrugado. E isso são traços, para se chegar a essa simetria, é sinal que uma vida inteira de dor
existe uma dor pregressa aí uma vida inteira. Porque é perceptível, né? Quando vai. É muito perceptível e ignorado. E quando que a gente tem que procurar o especialista, para quem está vendo em casa, e falar assim, nossa, me chamou a atenção para o fato... Primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é o seguinte, tem dor de cabeça? Vai em busca. E normalmente a sua classe, né, a classe médica, ela é a primeira a ser buscada, ou pode ir, né? É que são raríssimos os profissionais de odontologia que dominam essa parte. E não esquecer da odontologia. E não né? esquecer. Isso. Então, fazendo uma análise, primeiro médica ou odontológica, uma complementa a outra. Não teve o efeito que você esperava nenhuma, precisa ver a outra. Ou ver as duas e ver a resposta. Infelizmente, as causas odontológicas são muito maior do que se imagina. E seria muito melhor se não fosse tanto, né? Agora, um dos primeiros indícios de que há dor e que deve procurar um dentista são as assimetrias faciais. Quer ver só uma coisa, Rogéria? Produção, mostra para mim a foto de uma pessoa muito querida, que é uma grande amiga nossa, cirurgiã dentista. Essa moça é muito linda, muito simpática, e ao vivo, então, ela é uma pessoa maravilhosa, a doutora Larice. Agora, numa visão mais focada, passa a próxima foto, por favor. Repare a desproporção da sobrancelha dela. Porque erraram ao fazer toxina botulínica. Eu nem sei se fez toxina botulínica nela. Mas o fato é que pessoas ainda jovens, pessoas na adolescência, entre 15 e 20 anos, já apresenta assimetrias, tá? Agora, passa a próxima, por favor. Aí quando nós pegamos a foto do meio, ela como ela é. Aí nós pegamos a foto, dividimos a foto em duas, emendamos os dois lados direitos e emendamos os dois lados esquerdos. É muito nítido a alteração facial, lembrando que a doutora Larice, ela nasceu totalmente simétrica. Ao longo da vida e devido à mordida, posicionamento dentário, força, história de vida, tem um compêndio enorme que influencia nisso daí. Mas é muito nítido o quanto a face foi deformada. E Rogéria, você acha que essa alteração ela é só para fora? Claro que não. Com certeza. Né? Há uma alteração esquelética, há uma alteração muscular, há uma alteração vascular. Essa palavra você gosta. Demais. Há uma alteração a nível de sistema linfático, há uma alteração neural. E aí, a doutora Larissa, ela é uma ortodontista, uma profissional muito fora da curva, né, maravilhosa, que está fazendo curso de oclusão lá conosco. E ela falou, poxa, mas pelo que você está falando, se a odontologia resolve dores de cabeça, isso vai ser muito bom, né? Isso, eu falei, então amanhã você é a primeira paciente a experimentar. Fizemos o registro da mordida dela, existe todo um processo nela na clínica, fizemos o registro, equilibramos a posição muscular, que basicamente consiste um ponto onde converge os 3 movimentos básicos da mastigação. Abrir e fechar a boca, movimento lateral, avanço e recuo. Quando nós encontramos o ponto de equilíbrio dos 3, toda a musculatura relaxa. Musculatura relaxou, libera vascularização. E eu acredito que assim, a maior alteração que a gente tem e que causa muito transtorno é realmente dessa musculatura, porque é visível a diferença, né? Musculatura, exatamente, né, contraída. Libera a musculatura, há um relaxamento, desaparece a dor, há um equilíbrio de altura de mordida, melhora a qualidade do sono, libera o sistema linfático, porque quando tem uma contração muito forte, não tem como, né, a linfa ir embora. Para vocês entenderem, seria o esgoto, né, fazendo analogia com uma casa. E automaticamente a dor desaparece. É muito interessante, Rogéria, mas o mais comum é que pessoas que passam décadas de dores de cabeça, no 3º, 4º dia, normalmente essas dores desaparecem. Às vezes até no 1º dia,
No caso dela, em específico, que tinha muita dor de cabeça, teve enxaqueca a vida inteira, por décadas, não era até jovem, né? Não é assim tão... Mas ela sofreu muito. E Eudécio, a utilização da placa que você utiliza normalmente para esse tipo de procedimento, como é que funciona? Porque assim, aquele ponto de equilíbrio que eu te disse, ele precisa ser perpetuado, né? Se eu falar, ó, seu ponto de equilíbrio é esse, ninguém vai conseguir ficar com a mandíbula naquela posição. Então nós confeccionamos uma placa reprogramadora, que as pessoas adoram dar o apelido de plaquinha, mas o dispositivo tem muita ciência e conhecimento para chegar no ponto. Não basta ser uma placa, tem que ser uma placa onde a mandíbula, quando fechar, seja levada àquela posição de equilíbrio. E só ela permite fazer isso. Levei ela em posição de equilíbrio, a musculatura relaxa. Então o tratamento nosso, ele consiste em 2 estágios. O primeiro estágio, o uso da placa, onde a musculatura é direcionada para a posição de equilíbrio e aí há um relaxamento, com isso desaparece a dor. Nós deixamos que isso fique durante algum tempo, 24 horas por dia, depois nós deixamos com que isso fique apenas para dormir e a partir daí depende de cada caso. Alguns casos nós intervimos, alguns casos apenas o paciente fica usando ela para dormir. Né? É variável de pessoa para pessoa. E é impressionante como a gente adoraria que colocasse aparelho ortodôntico em todo mundo, equilibrasse tudo, mas a gente percebe que na grande maioria das pessoas ela sente o benefício apenas usando a placa para dormir e só usando a placa para dormir muitas vezes é suficiente para garantir a paz, a tranquilidade, a qualidade do sono, o alívio da dor, o bem-estar. É muito ruim a gente viver com dor, não é mesmo? Nossa Senhora. E atinge todo mundo da casa, muitas vezes do trabalho. Envolve a família inteira, envolve produtividade. Sim. Tem e a gente vem batendo nessa tecla aqui no programa, né? A questão da dor e do desconforto de várias causas. Uma pessoa em equilíbrio do sistema mastigatório, ela dorme bem, ela não tem dor, ela dorme bem, ela está descansada. Se ela está descansada, ela está muito melhor para relacionar socialmente, para relacionar no trabalho. Ela produz muito mais, ela tem uma capacidade de raciocínio maior. Se é um estudante, se é um vestibulando, então, a oxigenação cerebral, a capacidade de aprender, de concentração, é absurdamente superior, Rogéria. Ou seja, o corpo inteiro agradece quando o sistema mastigatório está legal. E é engraçado as pessoas questionarem, mas poxa, a boca é capaz de fazer tudo isso? E esquece de uma coisa básica. A boca é a primeira conexão bilateral e única do cérebro. E está logo abaixo do cérebro, logo abaixo do olho, atrás do nariz, do lado da orelha, próxima à região da orofaringe, né, anterior à orofaringe. E ela tem influência na visão, dor no fundo dos olhos, lacrimejamento, olho seco. Ela influencia no nariz, tem um desvio de septo, se tem rinite, bronquite, essas coisas. Bronquite nem tanto. As rinites alérgicas, né, sinusites. Ela tem influência na audição, zumbido de ouvido. E, acima de tudo, aí tem mais uma coisa. A boca serve para mastigar. Mastiga, engole, a boca serve para muita coisa, amigo. Tá vendo? Tem isso também. Mas você vê, um desconforto que você tem no pé, uma unha encravada te incomoda. E imagina se não vai incomodar. Algo que está aqui logo debaixo do sistema nervoso central. Mas o que eu acho que é mais bacana da gente deixar para vocês aqui a mensagem é falar que as especialidades, de uma forma em geral, elas têm que estar conectadas, tanto a medicina, com a odontologia, porque muitas vezes uma pessoa, ela tem dores de várias causas, várias origens, e a gente não pode se esquecer de ter esse olhar também para as causas odontológicas, porque quando as especialidades andam de mãos juntas, o paciente tem um ganho, assim, inimaginável. Então, a gente trouxe esse assunto aqui para vocês hoje para saber que sim, existem dores de origem orofacial, que é importante estarem atentos para isso. E se vocês já procuraram outras causas e não deu certo, por que não ter um olhar mais afetuoso para a cavidade bucal, tá certo?
Até porque, Rogéria, eu não conheço nenhuma boca que não tenha corpo e eu não conheço nenhum corpo sem boca. Amém, né? Amém. Amém. Tem, né? Na anatomia das universidades tem, mas né, aqueles corpos lá nas são outros, peças anatômicas, outros casos. Mas em vida é isso aí. E assim, pessoal, é extremamente importante que você esteja nesse tripé de equilíbrio, que você possa mastigar legal, que você possa se comunicar legal, que você possa estar livre de dores e que você possa ter uma excelente qualidade de sono. E dormir, né, amigo? E a dormir, gente aqui assim, ó, de roupa de dormir, né, propício. Aliás, foi propício, né? Tem tudo a ver, né? Sim, tem tudo a ver. São coisas de Deus. É. São coisas de Deus. E é isso, a mensagem que a gente gostaria de deixar para vocês. Entenda, o corpo é nosso, é seu. Se você tem dor de cabeça, avalie a questão médica, mas não ignore a condição odontológica. Vocês vão perceber que é muito mais comum do que imagina as causas odontológicas. E um desafio que eu faço para você: faz uma fotografia sua bem de frente, frontal. Pega metade, você que tem dor de cabeça, quem não tem não precisa preocupar com isso, né? Pega essa foto, divide no meio, emenda os dois lados esquerdos, os dois lados direito, veja a simetria do olho, da sobrancelha, da orelha, tá? Veja se a sua cabeça está inclinada um pouco para um lado, um pouco para o outro. As suas assimetrias normalmente estão ligadas às suas dores. Quando se resolve uma coisa, se resolve outra. E você sabe do que mais? Ficam muito mais bonitos. Ah, isso eu acredito, com certeza. E fica muito melhor. Muito melhor. Oh. É isso aí, né, minha gente? Né? Foi ótimo, né? É isso aí. Fiquem sempre com a gente. Esse foi o nosso programa de roupa de dormir, né, para te chamar a atenção para a qualidade do sono, que envolve vários fatores, inclusive você estar bem com você mesmo e como você está vestindo, tá certo? Fiquem sempre com a gente no programa Papo Saudável, sempre com um conteúdo muito bacana para vocês. Se por um lado nós humanos temos a quem recorrer, os animais de estimação têm sofrido com altas taxas de abandono. Você acompanha esse assunto no próximo bloco. Arroz com salsa? Arroz cristal, feijão cristal. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz com feijão, feijão com arroz. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz cristal, feijão cristal. Não é que dá certo? Arroz cristal, feijão cristal. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz e feijão cristal. Pureza em forma de grãos. O abandono de animais domésticos em Goiânia aumentou cerca de 60% durante a pandemia. As ONGs que protegem esses animais buscam conscientizar a população sobre a importância de não abandonar os animais. E a doutora Marcela Mares, médica veterinária, faz parte dessa causa e nos conta um pouquinho do seu trabalho social. Vamos falar dos nossos pets, dos amores da nossa vida e vamos falar sobre adoção. Para isso, trouxemos uma médica veterinária que vai contar um pouquinho sobre como que está essa situação aqui na nossa cidade. Marcela, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui no Papo Saudável. Agradeço muito a oportunidade, muito o convite de vocês, principalmente para falar de um tema que eu sou tão apaixonada e tão importante para a comunidade. Não, e você é atuante, né? Assim, é uma ativista da causa, né? Dá pra ver, assim, na sua rede social o tanto que você é ativista disso. Mas, como é que uma fisioterapeuta foi parar na medicina veterinária? O que te motivou a fazer essa transição de carreira e hoje trabalhar com os pets, com os bichinhos que a gente tanto ama? Eu sempre fui muito apaixonada na fisioterapia. Também eu adoro a arte de cuidar. Vocês sabem disso muito bem, né? Estou entre colegas. Trabalhei em hospital por um tempo e gostava muito da físio, mas eu já era voluntária da causa animal
E paixão de verdade, aquilo que faz aquela descarga de adrenalina, que faz a barriga esfriar, era com os animais. Porque eu sempre transitava nas ruas da cidade e via um caso ou outro, por exemplo, um atropelamento, e não temos SAMU animal, não temos um SUS animal. Então isso me chamava muito a atenção e eu me engajei como voluntária de um abrigo de animais na Grande Goiânia, chamado SOS Animal, e eu e meu marido resolvemos que a gente poderia fazer mais, às vezes, pelos animais. Quem sabe, talvez, se a gente, naquela altura do campeonato, passasse no vestibular para medicina veterinária, quem sabe a gente poderia fazer mais pelos animais. E quando as coisas são para acontecer, não tem jeito. Os dois fizeram? Os dois fizeram. Ele era biólogo, eu era fisioterapeuta, e nós dois cursamos a mesma faculdade novamente. Que bom que a paixão era dos dois, Estudamos né? juntos. Formamos na mesma turma da UFG em 2018. Olha que legal. E como estuda junto, aprende junto e continua trabalhando junto até hoje. Até hoje. A gente mudou um pouquinho o foco, né? Porque antes a gente era voluntário do abrigo, da maneira que a gente conseguia se engajar. Nós levávamos os animais para adoção, nós acompanhávamos a triagem pré-adoção. Agora a gente abriu uma clínica veterinária popular na Grande Goiânia e o nosso foco é atender quem realmente precisa daquele serviço, quem gosta muito dos animais, e o nome da clínica leva a nossa paixão mesmo, é Mais Amor. E os dois trabalham juntos na clínica? Os dois. Meu marido é o cirurgião e eu fico na parte administrativa. Tá. E vocês ainda fazem esse trabalho de passar pelas ruas, de identificar esses bichinhos e de levar para lá e depois conseguir adoção para esses bichinhos ou não? A gente ainda ajuda no mesmo âmbito, porém de maneira diferente. Agora a gente vai até os abrigos que nós já íamos antes, né? Sim. Continuo voluntário do abrigo que nós somos há mais de 20 anos, porém agora a gente ajuda com a solução, que é a castração desses animais. Normalmente a castração, né, Eudécia, assim, é algo que na maior parte das clínicas é algo que a gente vê que é muito caro e muitas vezes as pessoas não têm condição de pagar a castração. Como é que vocês conseguem oferecer a castração de uma forma que as pessoas consigam fazer, até para proteger esses bichinhos? A gente trabalha com muito amor, né? Para a gente engajar realmente nessa profissão, a gente tem que ter muito amor para lidar com os tutores, para lidar com os animais de diferentes espécies, e a gente consegue trabalhar com a população incrementando a ideia de que a castração é realmente a solução. É a solução para o abandono, é a solução para os maus tratos, é a solução para a superpopulação de animais e animais em situação de rua. Então a gente somos mais uma das várias clínicas em Goiânia que trabalham com castração popular, castração social e solidária. Interessante, quando eu vi você, né, percebi aqui que nós estávamos diante de uma médica veterinária, me deu um prazer grande, porque o universo pet é meio recente na minha vida, sabe? Há mais ou menos 2 anos que a gente convive com pet, e incrível como os animais se tornam membros da família, como faz bem para os filhos, como se comunica, como faz companhia para a gente, né? Como eles se tornam importantes na vida da gente, né? Antes de ter um pet, não dá para imaginar o que ele representa. E hoje, vendo os cuidados que a sociedade tem ou que deveria ter, né? É muito gratificante, doutora. Eu vejo a minha esposa falar que vai levar... tem alguns pets que ela leva de vez em quando, ela fala, eu não lembro bem o nome dele, mas ela fala de um doutor, com tanto prazer assim, o carinho, a gratidão de ter quem cuida do nosso pet. Eu acho ela fala com o mesmo carinho que ela fala de um médico mesmo, né? E dos seus filhos, né? O mesmo carinho, Rogéria, é impressionante. Tudo bem que minha esposa gosta demais de pet, sempre foi. As coisas que ela mais gostava na vida era o pet, criança, né? E hoje tem tudo, né? É uma pessoa bem... Eu passei a ficar encantado com esse universo. E as pessoas, a única preocupação assim que gera, porque quando eu a conheci, ela tinha um pet, esse pet envelheceu.
e a gente conviveu com os últimos anos da vida dele, né? À medida que foi adoecendo, e o carinho que meus sogros tinham, deu uma vida bem prolongada para ele, mas quem tem pet tem que entender isso, né? Tem que entender que ele vai chegar, a gente vai apaixonar, a gente vai ficar loucamente apaixonado e ele vai embora muito antes do que a gente, graças a Deus, e não por ele, por que a gente continuar, né? Como é que lida, como que você vê os donos de pet lidar com as doenças, as partidas dos seus pets? Sobre as partidas, como eu trabalhei muito tempo em hospital humano também, a gente tem que aprender a difícil arte de amar, porque amar é deixar partir, né? E é muito difícil, e todos nós estamos nesse processo de aprendizado constante. Eu diria que nós vamos chegar ao final da nossa vida e talvez não teremos aprendido, né? Mas na medicina veterinária, às vezes é um pouco mais complicado, porque ao mesmo tempo que nós lidamos com esses tutores que tratam muito bem e amam muito e não querem perder, nós lidamos diariamente com abandono, com a questão do abandono, né? Então, às vezes a gente chega na clínica e tem um animalzinho deixado na porta porque envelheceu, ou porque ficou paraplégico, ou porque ficou doente. Então, nós lidamos na medicina veterinária com os dois extremos. Isso eu diria que é o mais difícil, porque quando nós vemos tutores, como eu escuto a sua história, meu coração palpita de alegria, nós também vemos o outro lado, daquelas pessoas que ou não cuidam porque não acham interessante cuidar, não acham que é um ser que merece cuidados, ou aquelas pessoas que realmente não têm o poder aquisitivo para cuidar e teve toda a questão da pandemia que atrapalhou muito financeiramente alguns nichos, né, algumas populações, então isso também dificultou a ida até os veterinários, mas essa é a pior parte. Na medicina veterinária, a pior parte de se lidar são com a falta de cuidados. São os extremos, né? São os extremos. Esse dia você estava brava lá no seu Instagram porque deixaram 8 filhotinhos, né, na porta da sua clínica. Sim. Né? O que você acha que é mais difícil? É lidar hoje com esse medo de não poder cuidar e de não saber, de não ter como cuidar, ou do preconceito mesmo que as pessoas têm? Porque eu vejo que hoje a adoção, ela tem se tornado mais presente no nosso meio, enfim, as pessoas têm falado mais sobre adoção, têm procurado mais adotar pets em vez de comprar os pets, até para dar um lar novo para esses bichinhos que já estão aí, que tanto merecem, né, o nosso amor. Né, haja vista que são extremamente carinhosos. Mas hoje em dia, ainda é muito difícil a questão da adoção. Você acha que é pior o medo ou o preconceito das pessoas de adotarem? É mais difícil o preconceito, com certeza. Porque a realidade, né, da compra, ela não é amplamente divulgada. Nós temos locais que fazem de maneira muito bem feita e nós temos uma grande porcentagem onde o que não é mostrado é muito difícil, a realidade. Então, o preconceito de adotar um animal SRD, que nós chamamos de sem raça definida, antigo vira-lata, é muito grande ainda. Mas as pessoas têm que se conscientizar cada vez mais que nós também somos vira-lata, nós não temos raça definida, a gente tá aí. Adorei isso. Eu mesma a gente é uma mistura louca, sou mistura, né? De alemão com italiano com brasileiro, meus avós eram alemães, os outros italianos, então eu também sou sem raça definida. A gente tem que lembrar um pouquinho mais disso e parar com preconceito. Mas você sabe que eu tenho pet também em casa, né? Ela chama Pandora e eu sou uma apaixonada por pets desde pequena. Então eu pegava gato doente na rua, levava pra casa e minha mãe queria morrer. Entendeu? Meu pai sempre acabava cedendo e me dava um pet. Só que a gente tem essa inocência, né, de escolher a raça do pet. E a Pandora foi uma raça que foi escolhida, ela é um bulldog francês, porque eu tenho só homens em casa, eu não tenho uma filha. Então é um cachorro que tem uma carinha mais masculinizada. Só que depois que quando você vai comprar, você só vê o lado bom, né? Mas depois você vê o outro lado que a gente não sabe. Então como esses animais, eles são produzidos, né? E a questão de ser uma raça
cada vez procurarem uma raça mais pura, o tanto que traz de desconforto para esse animal, na questão de doenças, e dói a gente ver o pet da gente sofrer com isso. A minha, por exemplo, teve um problema de coluna na pandemia e ela ficou sem andar 2 dias, então é muito sofrido pra gente ver isso. E talvez se não tivesse a procura por esse animal, né, de raça, talvez a gente não tivesse que lidar com esse tipo de situação. E hoje, né, tendo uma visão diferente, talvez eu não tivesse esse animal, talvez tivesse procurado um animal para adoção. O Marcelo, meu marido, ele fala assim, ó, próxima vez nós vamos pegar um vira-lata vulgo SRD. Um SRD, porque é um animal mais resistente, é um animal que demora mais para adoecer, não é mesmo? E é um animal que precisa de um lar. E hoje o que a gente queria de você é deixar essa consciência, essa percepção para quem está em casa, da importância que é a gente adotar um pet, adotar, por exemplo, um gato. Existe ainda muito preconceito e muita diferença entre a adoção do gato e do cachorro, não é mesmo? Fala um pouquinho disso pra gente. Ainda tem essa diferença? As pessoas ainda preferem cachorros e normalmente animais pequenos que acabaram de nascer, né, em detrimento de um animal maior ou de um gato? A procura pela adoção de felinos, ela está subindo. Não tanto quanto a gente gostaria, mas ela realmente está subindo. Hoje em dia a gente já vê tutores de felinos muito mais presentes em consultório do que antigamente. O amor que nós temos, nós seres humanos, enquanto seres humanos temos pelos pets, ele é igual por um animal de raça ou por um SRD, porque eles são todos maravilhosos, né? Um animal é um ser extremamente cativante e ensina muito pra gente. O que a gente precisa só reforçar é que a situação em Goiânia de animais em situação de rua está catastrófica. São muitos animais e não tem abrigo para todos. Dentro de abrigos, há a possibilidade de zoonoses, há a possibilidade de doenças infecto-contagiosas e há sempre carência de recursos humanos e recursos financeiros. Então, essa realidade sendo amplamente divulgada com eventos de adoções, com voluntários, né? Quem está assistindo o programa e quer se voluntariar na causa animal, você não pode ter um pet em casa, você trabalha o dia todo, só vai em casa à noite, não tem como cuidar, você pode ser voluntário de um dos vários abrigos confiáveis em Goiânia. Então, essa realidade é que a gente tem que mudar e modificar aos poucos. Mesmo quem não pode ter um pet em casa, pode apadrinhar a castração de um animal em situação de rua. Hoje, o que a gente faz muito é chamado de CED, CED, castrar, esterilizar e devolver. São aquelas pessoas que veem muitos animais na rua, principalmente felinos, que moram lá, residem lá, encontram alimento ali próximo e eles necessitam ser castrados para que não haja todo dia na porta do estabelecimento uma ninhada de 10 novos felinos para morrer de frio, de fome, de sede e doenças. Há também uma grande preocupação, e nós que estamos no meio médico sabemos disso, do controle de zoonoses. Sim. Animais em situação de rua, eles são mais propensos a desenvolver as questões zoonóticas do que os animais que residem conosco. Então, toda essa preocupação, que é a saúde do coletivo, que envolve toda a medicina humana e a medicina veterinária, é isso que nós temos que falar mais, discutir mais, porque atinge toda a sociedade e eleva a condição sanitária do ser humano e dos animais. E como é que a gente pode fazer, por exemplo, nós andamos muito na rua e você vê um animal em situação precária, um animal de rua mesmo, né? É seguro? A gente pode pegar esse animal? Como é que a gente pode fazer com relação a isso? Temos que primeiro pensar bastante em qual é a forma de ajudar. Adorei a sua história sobre os gatinhos que você levava para casa. É um pouco perigoso alguém que não tem o manejo necessário para lidar com felinos, principalmente felinos ferais. É um pouco perigoso que essas pessoas já comecem direto um trabalho de CED. Elas podem começar conhecendo o trabalho, apadrinhando uma castração. Hoje em dia, em Goiânia, em várias partes de Goiânia, a gente consegue a castração de um felino em várias clínicas veterinárias por aproximadamente R$130. E é fácil se informar sobre essas clínicas que a gente pode apadrinhar um bichinho? É fácil. Tem várias ONGs em Goiânia que divulgam seus trabalhos em redes sociais. Ótimo. Várias ONGs confiáveis. E lá eles falam,
Pode ter um animalzinho em casa? Dê lar temporário. Pode ter permanentemente? Adote. Não pode? Apadrinhe uma castração. Apadrinhe um animal que vai ser castrado e devolvido para a rua, ou castrado e adotado, se esse for o perfil dele. Ai, bom demais. E lá na sua clínica, vocês fazem essa questão do apadrinhamento ou não? Vocês fazem a castração, igual você disse, dos animais e devolvem para a pessoa? Você consegue fazer esse trabalho voluntário na sua clínica que você fazia nas ONGs? O nosso foco é atender o público que faz a castração, esterilização e devolução. Então nós atendemos vários protetores de animais, temos convênio com várias ONGs de Goiânia e da Grande Goiânia também. E essas pessoas levam o animal até a clínica, fazem uma castração a um preço acessível, uma castração solidária e social, e devolvem o animal na situação que ele estava antes, ou, quando ele tem perfil, encaminham para adoção. O que a gente faz é acolher todo esse pessoal que tem esse perfil de castrar e devolver, e também divulgar nas nossas redes sociais para que aqueles animais que podem ser adotados, e quando eu digo podem, é porque não são gatos ferais ou são cães que não têm um lar, né? E nós divulgamos para essas pessoas, para que todos esses animais consigam um lar, ou então, pelo menos, consigam voltar para o seu local de origem, mas sem morrer depois num parto, precisando de uma cesárea, sem criar o problema das zoonoses na rua, sem deixar ninhadas, passando sede, fome e frio. Nossa, e dá para atender tudo isso? Porque, assim, é muita coisa, né? E, assim, a gente sabe que a ajuda das pessoas realmente ela é muito pequena. Esses 8 filhotinhos que ficaram lá na clínica, já conseguiu para eles um lar? Nós castramos eles e eles estão todos disponíveis no abrigo SOS Animal. Então, olha, gente... E pode castrar filhotinho? Nós castramos cães e gatos a partir de 45 dias de vida, quando é esse perfil que nós estamos falando para vocês. Quando são animais que vão para adoção ou que tem qualquer motivo de urgência na castração. Quando eles não têm motivo de urgência, quando tem um tutor definido, a gente orienta que finalize o protocolo vacinal, que é ali por volta dos 4 meses, e aí sim faça a castração. Então, olha, quem quiser adotar essas preciosidades, pelo menos, não são só 8, tá, gente? Tem muito cachorro, tem muito gatinho aí precisando de um lar, precisando de amor, porque é muito gostoso você chegar em casa e o primeiro serzinho que te espera na porta, entendeu? Parece que ele passa o dia dele inteiro esperando, entendeu? Pra fazer uma graça pra aquela pessoa que ele escolhe, porque o cachorro ou o gato, eles escolhem, né, um dono. Gostam de todo mundo, mas tem uma pessoa que pra eles é especial. Ou é lenda? Não, são eles que nos adotam mesmo. A gente acha que adota eles, mas são eles que nos adotam. E você tem bichinho em casa? Tenho. Tenho 3 gatos e 2 cadelas. Lá em casa é um asilo. É todo mundo idoso. Uma cadela de 15, outra de 13 e os gatinhos. Você sabe, Rogéria, falando isso de escolher, né? A nossa pet, a Gigi, ela me ganhou porque, por mais que minha esposa e as crianças dêem muito, muito, muito carinho para ela, eu dou comida. E por alguma, eu não resisto. Ela tem aquela cara de pidona, né? Eu não resisto. E é incrível. Toda vez que eu chego, né, ela tá lá na porta me esperando. Quando eu vou dormir, é do meu lado que ela dorme. Lá em casa a gente dorme no estilo Crudes, sabe? Os 2 filhos, a esposa, a gente dorme tudo junto. E é do meu lado que ela dorme. Se eu não tô naquela cama, ela me adotou, nitidamente. E aí ganha a gente, né? Porque é tanto carinho que ela demonstra, tanto amor, que por mais que eu que nunca sonhei com um pet, você se rende. Hoje eu adoro o pet. É muito importante, principalmente quem tem filhos pequenos, né? Ter um pet, ajuda muito na formação e na criação dessas crianças, né? Eu me rendi, morro de amor pela Gigi. E até aprender a lidar também com esse amor que é intenso, né? E também com a separação quando eles vão embora, né? Quando eles morrem, né? Aqui em Goiânia, você acha que nós estamos fazendo a diferença na vida desses animais? Ou qual a dica, o que você acha que pode melhorar? Eu acho que Goiânia tem muito a crescer ainda nessa área.
Eu tenho o prazer de trabalhar com várias organizações não governamentais muito sérias, há muitos anos, que estão em Goiânia trabalhando há muitos anos, mas o que eu acho que falta é um pouco mais de engajamento da sociedade. Tem muita gente que ama muito e não sabe por onde começar. Se você é uma dessas pessoas, eu te convido a conhecer as ONGs de Goiânia, para que você se ache, se encontre, possa saber por onde começar para fazer algo por essas vidas que são tão importantes, que nos ensinam tanto. Muitas vezes a gente adota achando que nós estamos fazendo algo por eles, que nós estamos resgatando e cuidando. Mas quem tem pet sabe que muitas vezes são eles que fazem por nós. O resgate é nosso, né? E as ONGs também, né? Tá sempre divulgando, procurando, né? Por exemplo, a televisão, a gente tem esse veículo aqui, que é de vocês pra gente estar divulgando, entendeu? O trabalho, Instagram, YouTube. Então, as redes sociais hoje são ferramentas que a gente pode estar utilizando, né? Para dar um lar para esses bichinhos. Você estava falando de morte, e como eu tenho pet desde sempre, né? A minha última, eu fiquei de luto durante alguns anos até ter a Pandora. Eu tinha a Teca, e aí quando a Teca faleceu, eu estava grávida do meu primeiro filho, do João Pedro. E aí quando eu quis ter, estava preparada para ter um novo filho, vamos dizer assim, né? Aí meu marido falou assim para mim assim, mas não é possível, você não cansou de sofrer não, quase morreu. Minha mãe ficou com medo de eu dar à luz por conta da perda da Teca, né? E você quer passar por esse sofrimento todo de novo? Aí eu virei para ele e falei assim, sabe bem, eu prefiro 1000 vezes passar por esse sofrimento de novo, mas ter todo aquele amor, todo aquele carinho que esse animal, né, traz, essa alegria que ele traz na minha vida, do que nunca ter passado por isso. Então, quem nunca passou pelo amor de um bichinho, vale a pena você experimentar. É um amor genuíno, é um amor verdadeiro, e é óbvio que nós vamos perdê-los, mas eles ficam marcados na nossa vida. E curiosamente, ontem eu abri uma agenda, tava a foto da Teca lá, quase morri do coração. Aí eu falei assim, gente, amanhã nós vamos estar com a Marcela. Então, assim, esse amor genuíno vale muito a pena. Marcela, para a gente finalizar o programa, deixa uma mensagem aqui para as pessoas. Eu vou pegar o engajamento da Teca, porque a história também me tocou. Eu gosto muito de Antônio de Saint-Exupéry, e eu acredito muito quando ele fala que cada um que passa nas nossas vidas passa sozinho. Então a Teca passou sozinha, mas ela não foi sozinha nem te deixou sozinha. Levou um pouco de você e deixou um pouco de si mesmo. Então eu acredito muito nessa verdade. Eu acredito que todo mundo que ama realmente os animais está convidado nesse momento a conhecer as ONGs, que eu não sei se a gente pode deixar o arroba? Pode, pelo amor de Deus, pode. ONGs muito confiáveis em Goiânia, que vocês podem saber como se engajar, como ser voluntário, como apadrinhar. Grupo Miau Au Au, SOS Animal, Vida Lata, Projeto Tampatas, Projeto Castração. São pessoas super confiáveis, além do Projeto Viva Gato também, que vocês podem se engajar de alguma forma. Quer dar banho para levar para adoção, para chegar bonitinho, para ter uma chance melhor de ser adotado? É um voluntariado. Quer apadrinhar uma castração? É um voluntariado. Existem 1001 formas. Eu tenho certeza que a sua está guardada. E todos estão no Instagram, viu, gente? Então, se você colocar lá, por exemplo, Vida Lata, tá lá. SOS Animal, tá lá também. Então, entre no direct, né, das ONGs, converse como que você pode fazer esse trabalho maravilhoso. E dá um lar para um bichinho, que eu tenho certeza que ele vai retribuir de uma forma que você nem imagina. Marcela, muito obrigada pela sua presença aqui, que foi tão enriquecedora, viu? Obrigada, viu? Me fez lembrar da Teca desde ontem, oh meu Deus do céu. Muito obrigado, Marcela. Muito obrigada pela oportunidade. É muito importante pra gente falar sobre esse assunto e foi maravilhoso o tema. É muito importante para todos nós, realmente, viu? Viu a importância de cuidar dos animais de estimação? É muito importante apoiar ONGs e causas sociais que cuidam dos pets. Você viu também no programa de hoje que um desalinhamento dos dentes e uma mordida errada pode trazer transtornos para a sua vida. Por isso é importante ficar de olho. Você acompanha esses e outros assuntos no nosso canal no YouTube, Programa Papo Saudável. No Instagram, @programa.paposaudável. Não deixe de nos acompanhar. Eu aguardo você na próxima semana. Fica com Deus. Tchau, tchau.